Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre literatura, né? Eu converso com o José Henrique de Souza, escritor, jornalista, que está aí com um projeto de trilogia dos livros que falam aí do Farol de Santa Marta, e ele está aqui conversando conosco sobre esse projeto. Zé, além desses 3 livros, você também tem mais 2 livros. Esses são pela editora Unisul, é isso? Unisul, isso. Né? E tem 2 livros que não, que produzisse também, chamados Risos e Sentimentos e Perco o Medo de Falar em Público. Tu também trabalha com palestra, né, Zé? Por isso esse livro aqui de perder o medo de falar em público. Esse último, ele tem esse lado profissional, digamos, que foge um pouco da literatura, que é um livro que eu lancei em 2011, onde eu procuro ajudar os alunos, principalmente em nível de universidade, em várias universidades do estado, a apresentar a sua monografia, a se expor, a falar em público, a equilibrar alguns sentimentos que atrapalham nesse momento da comunicação oral, que é o medo, a insegurança, a timidez, a ansiedade. E esse livro, eu já tinha ele na mente há 15 anos, mas eu acabei optando pela literatura. Certo. E depois que eu terminei os livros do Farol, eu me dediquei a esse projeto de ajudar as pessoas a se apresentarem melhor quando estão diante de uma plateia. Que é uma dificuldade para muita gente. Sim, né? Tanto é que eu estou há 15 anos e posso ficar mais 30 anos que esse público sempre vai existir. Inclusive, como eu falei anteriormente, em nível universitário, que seria, digamos, teoricamente, já uma área em que não precisaria disso, mas o meu maior público são os universitários. E o Risos e Sentimentos eu lancei quando eu estava no 3º semestre do curso de jornalismo da Unisul, por um incentivo muito forte do professor Laudelino Santos Neto, uma lenda maravilhosa aqui da Unisul, que já está aposentado, que coordenou o curso de jornalismo da universidade, que foi o meu grande incentivador. E eu lancei esse livro quando eu estava no 3º semestre do curso, uma produção independente. Eu mesmo fui na gráfica, eu mesmo grampeei os livros na época, e foi um incentivo a que eu depois, mais tarde, produzisse os livros do Farol. Zé, além de todos esses livros, também tu tem uma participação forte na Academia Tubaronense de Letras, né? Qual a importância de participar, né, da academia no sentido de fortalecimento, né, da questão da leitura, né, da literatura? Hoje a Academia Tubaronense de Letras, ela é um pilar muito forte para esses escritores que estão começando. Ela foi fundada no ano de 2000 por intermédio de algumas pessoas que amavam a literatura. Hoje nós somos mais de 20 escritores com assento nas suas cadeiras, e ela acaba sendo um impulsionador desses novos talentos. E é uma academia que ela vem firme, uma equipe aguerrida, comandada hoje pela Miriam, e é um foco assim, de fomento, digamos, para essas pessoas que querem produzir e fortalecer a literatura, a poesia, a crônica, o romance na nossa região. Uma coisa que me veio na cabeça agora, estou falando desse fortalecimento da literatura, da leitura. Como é que é hoje escrever um livro e fazer com que as pessoas leiam esse livro na era, né, das redes sociais, né, da internet? Como é que é isso? Hoje nós temos o e-book. Eu inclusive estou meio que correndo um pouco, porque a minha natureza é de pegar o livro, de sentir ele. Jornalista tem essa coisa. Né? Sabe? E a gente está com essa tecnologia e isso acaba tirando e é uma preocupação. Eu acredito, Marcos, que isso é um tema para no mínimo 5 ou 6 programas. Porque assim, eu inclusive venho fazendo alguns trabalhos nas escolas, um trabalho voluntário, incentivando a leitura dessas crianças, desses pré-adolescentes, porque eu sinto que quando ele encarar um nível maior, um nível de intelectualidade, onde vai exigir, se ele estiver, digamos, detonando, posso usar essa palavra, o português, nas redes sociais, se ele não tiver com uma mente muito rápida, inteligente, ele vai perder pontos. E não só isso,
Não só isso, nós precisamos voltar a ler, nós precisamos amar os livros, nós precisamos, porque é só através da leitura é que os vocábulos ficarão armazenados na nossa mente e nós teremos condições, inclusive, de usar os outros níveis de linguagem com uma facilidade maior, e isso vai facilitar o futuro de muita gente. Até nessa questão, a internet, as redes sociais, de fato é uma ferramenta, mas, como tu falou, nada substitui a questão do livro, né, de folhear o livro, principalmente para criança, né? Até porque hoje a própria tecnologia, ela vem sendo utilizada de uma maneira errônea, inclusive por esses adolescentes, por essas crianças, né, que ficam ali, a gente não sabe muitas vezes fazendo o quê. Ficam naquele bate-papo, que ficam e não dificilmente você pega um adolescente que vai baixar um e-book, que vai baixar um livro e vai fazer uma leitura. Claro que tem, claro que a gente até incentiva isso, mas essa preocupação da falta de leitura, isso pode gerar consequências futuras inevitáveis. E até a gente que trabalha dentro da universidade até percebe isso, né? Nos próprios estudantes, né? A falta de leitura, né? Eu cobro isso do aluno quando eu estou com esses cursos, assim, quem está lendo 2, 3 livros por semestre, levanta a mão e seja sincero consigo mesmo. Eu faço essa pergunta, Marcos, 2, ou no máximo 5, 6, de um hall de 60 alunos, 50 alunos levantam a mão. E aí eu fico em silêncio, porque aí não tem palavras, eles também entendem isso. Como é que, nessa avaliação, como é que os próximos anos, o que a gente pode esperar disso, né? Porque a escola tem um papel fundamental nesse sentido, de não esquecer a ferramenta, que é a internet, mas saber que o livro ainda é um instrumento importante, principalmente naquela fase de aprendizado, né? Eu venho conversando assim, com profissionais da área, com professores, e na maioria dos professores, não importa se é até diretamente na língua portuguesa, mas outros professores também incentivam a leitura. Mas eu acredito que o grande caminho ainda é a família, é o pai, é a mãe, impondo, inclusive, uma imposição que às vezes pode ser e deve ser até verbal, para que... Então falta um incentivo muito grande dentro de casa. E como ele não tem isso dentro de casa, na escola, como ele recebe em doses homeopáticas, porque não são todos os professores que fazem isso, ou não é aquele incentivo de todo dia, eles acabam não fazendo, indo para a internet, fazendo outras coisas. E daí a gente bate naquela questão da cultura da leitura também, é né? o que a gente está falando. Né? De que as pessoas não têm esse hábito, e não é só hoje, né? Há muito tempo. Há muito tempo, já vem de um tempo para cá. Zé, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí.